Oi, Denise. prazer. Meu nome é Denise. Eu Oi, sou. prazer. Olá. Me interessa muito o tema. Sou da área ambiental também. Me especializei em direito ambiental e quero compartilhar com vocês a leitura, né? Muito bacana. Bacana, bem-vinda. Obrigada. Maravilha, boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. pessoal. Ouvem? Boa noite, gente. Eba, que bom. Janaína, você voltou! Ah, que Eu bom! voltei, Esse é um bom sinal. mas eu não vou conseguir ficar, porque eu vou ter aula daqui a pouco. É uma Que pena. pena! Eu Mas achei nós que o vamos encontro fazer seria uma hora quinzenal. Nós vamos fazer uma hora de conversas. Mas não vai dar Caiu tempo. quando você puder. Tá, obrigada, viu? Maravilha. Sandra, linda! Lu, Quer saber de uma? Eu também conta. vou usar batom. Ah, Oi, Denise, bem-vinda. Oi, obrigada. Obrigada, Lourdes. A gente Denise. começa relaxando, brincando um pouco, recebendo as pessoas com carinho, porque isso também faz parte da nossa proposta de construção de rede. E parece que é uma rede feminina. Ô, Como Denise, é isso mesmo? Você está com... Eu estou vendo você como se você estivesse atrás Eu tô, do vidro meio, esfumaçado. É isso tá mesmo? meio amassado. Eu tô com problema na câmera, mas tá dando para, né? Não, beleza, tranquilo. Só para saber. Só para Tá saber. bom. Denise, eu não sei se você tem o livro da Vangari, o Inabalável. Oi, Lourdes, eu acabei de baixar aqui. Eu tô com ele, né? Assim, Ótimo. acabei de ver e me interessou muito, muito admirável, né? Assim, eu tenho pouco conhecimento, mas nossa, impressionante. Estou muito admirada aí com essa, né? Com o livro, com a história dela. Estou aprendendo. Estou entrando aqui para compartilhar, assim. Maravilha. Eu convido você e a Janaína a se inscreverem no nosso Instagram, a divulgarem o que efetivamente a gente está fazendo hoje, em alguns encontros de quinta-feira para fazer leitura, é uma forma de conectar essa rede, de estudar, né? Buscar sentido para essa ação do A Paz é Verde, que essa é uma frase da Vangari, A Paz é Verde, virou um projeto para nós. Eu, a Sandra, a Malu, a gente já vem nessa caminhada do projeto A Paz é Verde, que é um convite para que as pessoas façam plantio. E é plantio de tudo que é coisa boa. Plantio de árvore, plantio de muda, plantio de ideias, plantio de amizade, plantio, conexões de vida. É isso que esse projeto quer colocar. Nós fizemos algumas, né, Sandra? Algumas ações pontuais, assim, de plantio mesmo, de ir lá fazer berço, plantar árvores, tal. E os nossos amigos que estão conectados a esse projeto, todas as ações que fazem colocam lá a hashtag A Paz é Verde, porque isso nos conecta. A gente está divulgando também todas as ações verdes por aí, de conexões no nosso projeto. Então, é uma forma de criar aí um tecido social forte em prol do meio ambiente. E aí, Levangar e Matar é consequência, né? É consequência para afirmar mesmo as nossas convicções, né, de que quando você trabalha a questão ambiental, você está trabalhando desenvolvimento social, né? E quando você faz isso, você também está dando suporte para a democracia. Nossa, tá tudo integrado, né? É uma visão abrangente, holística, é muito bacana, muito legal.
Então, acompanhe as datas de leitura, porque às vezes a gente vai precisar ir modulando. É sempre às quintas, mas confirme sempre as datas da leitura, porque pode acontecer quinzenal, que é o que a gente está pretendendo. Assim as pessoas conseguem se organizar melhor, tem tempo de fazer um intervalo para a leitura do capítulo. E hoje, né, Sandra, a gente vai já entrar no capítulo 2. É um capítulo curto, mas muito rico. Muito. Então, a gente vai levantar, para quem tem o livro nas mãos, é interessante a leitura mesmo de algumas frases, para a gente poder depois trabalhar em cima, fazer um pouco o link com a nossa história, com a nossa realidade, daí vai. A Carla está chegando, que bom, que também é uma parceira desse projeto, assim como a Lara, assim como a Marcela, que dá suporte, para que a gente consiga ter essas redes funcionando nesse momento. Então, vamos lá, gente? Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Esse capítulo, para quem ainda não tem o livro nas mãos, começa com uma coisa muito interessante, que talvez seja a grande mudança na primeira infância da Wangari, que o pai anuncia que ela vai morar em outro lugar, com parte da família, né? E ela diz que eu escuto aquilo, mas fica... tudo bem, eu indo com a minha mãe, parece que não tem nenhuma coisa errada nisso, né? Porque separar da mãe que é muito ruim. Ela tem aí, acho que por volta dos 7 anos, né? E parte da família vai para uma cidade e o pai trabalhando na outra. Essa é a entrada desse capítulo, né? E que vai fazer com que a Wangari se depare com uma outra parte da família que mora nesse lugar para onde ela vai. Uhum. E também tem aí uma descrição dela desse caminho, dessa viagem, né? E é o olhar da ambientalista, né? O olhar encantado de quem está viajando pela primeira vez, né? Ela diz assim: agora, se fosse para esse lugar, levaria 3 horas de carro. Mas naquela ocasião, o transporte, o jeito de chegar nesse lugar, levava um dia. Imagina um dia de viagem para uma criança, que delícia, podendo ver coisas que não via toda hora, né? Eu só estou levantando essa bola para alguém cortar e continuar. Eu queria ler um pedaço, mas por um pouquinho, depois pode voltar, se alguém quiser, que eu achei tão apaixonante. Falava assim: minha bisavó era o elo com o passado de minha comunidade. Muitas vezes minha mãe me mandava à sua casa levando comida e lenha para mantê-la aquecida, especialmente nas épocas de frio. Ela fazia um prato delicioso com sorgo que dividia prazerosamente comigo quando eu chegava lá. Sempre se mostrava agradecida. Abençoada seja você, filha de minha filha, dizia ela, que os seus filhos lembrem de você e lhe tragam fogo e comida. Aí mostra, né, a relação com a ancestralidade. Mas o que me pegou muito foi esse parágrafo da sequência. Ela tinha uns 90... Qual é a página, querida? A página, amor, 57. Ok. Ela tinha uns 95 anos. É o penúltimo parágrafo. Idade que não era incomum naquela época. Como o solo era fértil, o clima era bom e a comida abundante, as pessoas do Planalto Central eram muito saudáveis. Todos trabalhavam duro e, portanto, não padeciam de inúmeras doenças debilitantes. Eu acho que aí quebra um paradigma sobre a pobreza da África, não é? A pobreza do pessoal que mora em área rural mesmo no Brasil. E principalmente porque, sem querer, lembra que eu falei? Eu achei até que eu até pedi desculpa, porque eu falei, gente, eu falei sobre a questão de índice de... Não, é que é do...
índice de natalidade, ou índice, não é, ai, gente, perdi agora o termo, aquele índice que significa quanto tempo a gente tem de vida, como é que esqueci agora o termo. E eu falei, longevidade. Gente, isso, longevidade, mas é um outro, o nome é outro, mas tudo bem, é isso, né? Significa quanto, a expectativa de vida, desculpe, gente, expectativa de vida. Então, que as pessoas. Então, na África, hoje, tem lugares que dizem que a expectativa de vida é 30 anos, 35, porque tem muita ainda mortalidade infantil. Né? Lembra da história do Jeca Tatu, que veio assim? Aí eu acho que ela fechou tão bem aqui. Quer dizer, a avó dela era uma pessoa saudável, que tinha 95 anos, que tinha saúde, que tinha energia, que tinha a questão da bênção, né? A questão do respeito à ancestralidade. Eu achei tão lindo esse parágrafo, porque é isso, né? A quebra de paradigma, né? Porque não é a civilização trouxe o que ainda muitos chamam de progresso, mas a Mandari, como ela já, né, percebia isso, porque ela lembrou, na hora que ela está escrevendo, é óbvio, esse livro, muito tempo depois, ela lembrou da avó dela e dessa relação, não é? da comida e do fogo, e com uma frase que deve ter muito a ver com a cultura da região e dela, é que quando você for mais velha, que os teus filhos te tragam fogo e comida. Então, te acolham, né? te aconcheguem e te mantenham conectada. Eu achei que tem muito a ver, né, com a paz é verde, né? Que é isso, né, que a gente espera, que as várias gerações se conectem e que a saúde, né, essa saúde que é espiritual, que é física, que é o entusiasmo da saúde, né? Eu achei tão lindo, assim. Desculpe se eu até cortei um caminho, né, Lô, porque você estava lá no começo do capítulo, mas eu gostei tanto que eu quis falar. Sobre isso, Malu, tem uma frase que eu não estou achando aqui onde está, mas é uma frase curta que diz assim: os anciãos, as pessoas mais velhas, viam nas crianças o sinal da sua imortalidade. É assim. Sim, sim. Eu não sei onde está aqui, daqui a pouco eu estiver olhando aqui. Mas é de uma profundidade, é de uma poesia, né? Assim, esse capítulo é muito poético, eu acho. Assim, eu acho também, eu gostei muito desse capítulo, achei que ele era... Porque é o cultivo, né? Então, o primeiro foi lindo, mas esse, ela floresce, né? Ela começa, porque essa é a idade que a criança, né? Que a ser humano floresce, né? Começa a perceber, começa... E ela é poeta, né? Como falou a Lu falou a questão, é mais do que ambientalista, viu, Lu? É naturalista. Porque vocês sabem que a biologia, até a década, eu não sei quando, acho que de 50 ou até 60, não sei, não existia biologia na Universidade de São Paulo, por exemplo, não sei nos outros lugares, era história natural. Né? Então, o Darwin, por exemplo, ele, né, estudava história natural. E era uma coisa com essa profundidade, com essa relação, já era mais sistêmico, era menos cartesiano, menos, né, se aprofundar em detalhes. Então, é muito lindo. Então, ela tem esse olhar dos historiadores naturais, né, daqueles até que vivem, né? Isso desde criança, a gente imagina. E ela me pôs para viajar nessa viagem que ela fez. Me pôs para viajar, porque quando ela fala no caminho, zebra, girafa, antílope, a montanha, né? E ela fala aqui da montanha, do Monte Quênia, e vai até o final, né? Porque esse Monte Quênia é um marco, né? De toda o Quênia, de qualquer lugar que você esteja no Quênia, você consegue ver o Monte Quênia. Então, para ela é um marco. E ela vai morar justamente na beira, né? Nos pés dessa montanha com a família. E aí, continuando essa viagem, o pai fica com outros filhos e ela segue com a mãe para cuidar da irmã pequena, vai. Os dois irmãos maiores já estavam na escola nesse lugar, antes na casa do tio, e agora
né? E aí ela diz assim, enquanto a gente esperava a nossa casa ser feita, ficou na casa dos tios. Eu lembrei muito da minha própria história, porque o meu pai, quando veio para São Paulo, também saindo da zona rural, naquela época que se dizia, então vai buscar oportunidade na cidade, e aí começa a esvaziar a área rural por uma série de coisas que ela relata aqui com muita propriedade, e vem para a cidade, atrás de uma vida melhor. Uhum. O meu pai recebeu os parentes, assim como a Wangari e a família foi recebida por um tio, né? E aí o extraordinário que acontece é a oportunidade dela de ir para a escola, porque ela entra em contato com esse mundo de um primo que já consegue escrever e apagar. Eu escrevo e apago, eu consigo escrever e apagar. É lindo. Ela se encanta com essa magia de como é que alguém escreve e depois ainda pode apagar e escrever de novo. E isso, e na visão dela de criança, ela já se apaixona pela escrita, né? E pela leitura. E graças ao irmão mais velho, a Wangari tem, então, a oportunidade de ir para a escola, o que não era comum naquela época, meninas serem alfabetizadas, né? Porque não, elas teriam que ajudar a mãe em casa e depois elas casariam e cuidariam de filhos. Então, né? Do que nós estamos falando? Estamos falando da década de 40, né? Então, ela vai para a escola graças a um questionamento do irmão que diz, por que ela não vai? A mãe pensa, não, vai então. Por que não vai? Vai, né? Então, ela vai para a escola graças a essa observação do irmão. Por que ela não vai? Ela pode ir, então vamos. E graças ao fato da mãe dela ser bem especial também, não é? Porque era muito comum as mães exigirem a ajuda das filhas, principalmente das mais velhas, né? Das meninas mais velhas. E a mãe abriu mão, né? Não teve, foi generosa. Talvez hoje seja uma coisa até mais comum, mas na época deve ter quebrado um paradigma também, não é? Era para ajudar em casa. Como que ela vai para a escola? E é linda. Ao mesmo tempo, ela tem uma relação de tanta lealdade, né, com a mãe e com esse lugar dela de ser a irmã mais velha, né? Tem uma passagem aqui que a mãe é hospitalizada, tal, ela está no período de férias dela, e ela se compromete, era um momento de colheita, né? Ela se compromete com ficar lá colhendo a colheita da família, porque ela tinha aprendido que a alimentação da família era primordial, era a coisa mais importante, né? Então ela se compromete, assim, acho que a vida inteira ela fica comprometida com a mãe, com essa mãe terra, né? Tem uma coisa que ela diz aqui, que depois, quando a gente, né, assim, eu estou, né, relendo, né, você fala, nossa, como aqui estão as fundações de quem é Wangari Maathai. Essa moldagem da infância, esse amor pela terra, esse amor pela família, essa generosidade, né, e esse envolvimento, né, com todos os valores dessa cultura, essas são as fundações dela. Né? Depois a gente vai ver tudo que ela vai enfrentar, tudo que ela vai lutar, tudo que ela vai se entrelaçar com o povo do Quênia, né? Com as mulheres especificamente do Quênia, mas aqui, assim, aqui está o feitiço, o efeito, né, do encantamento, assim, o enraizamento dela. Está aqui, nesse capítulo, assim, que é puro encantamento, que é puro afeto e
e conexão, né? Assim, então é muito bonito. Você me dá a oportunidade, Sandra, de ler um parágrafo lindo sobre essa fundação, né? Essa herança, esse ensinamento, né? Ela diz assim: minha mãe me deu um terreninho de uns 5 metros quadrados, bem no meio da sua lavoura, e me ensinou a plantar. Olha isso. Uhum. E a cuidar da plantação. Quando vieram as chuvas, ela me disse: não fique à toa por aí, plante alguma coisa. Uhum. Foi o que eu fiz. Sempre que as chuvas chegavam, eu plantava batata doce, feijão, milho e painço. Como o meu terreno era bem pequeno e fiz o plantio muito cedo, passei um tempão, literalmente, vigiando para ver as sementes germinarem. Às vezes, tirava Ai, que sementes do lindo. chão para ver se iam demorar muito para brotar. Não, 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 dizia minha mãe, não tire elas daí. Você precisa cobri-las com terra. Precisa deixar que elas façam tudo sozinha. Logo, logo vão estar brotando da terra. Agora, esse exercício de colocar a mão na terra, né, começa aí nessa infância e nunca mais ela para. Né? A Wangari, em muitas ocasiões de premiações, ela era apresentada como a mulher intelectual que tinha terra embaixo das unhas. Né? Era uma mulher que nunca deixou de fazer o exercício da terra, do cultivo. Né? Eu vejo ela como uma mulher completa, assim, né? Ela tem a parte intelectual e tem uma vivência prática e da história da vida dela. É impressionante, assim. Eu vejo que falta, né, ter essa ainda, sabe, assim, eu sou da área, eu fiz especialização em direito ambiental, né, e eu lembro de um professor falar que é um holístico, né, a área ambiental, ela tem que ter essa visão holística, né, de tudo, desde do plantar, envolve a parte social. É muito bonito, é muito inspirador mesmo. Uhum. E tem uma outra coisa aqui na página 57, logo em seguida, quando a Malu falou da avó de 95 anos, que disse assim: era comum os mais velhos, prevendo o seu falecimento, reunirem os familiares ao seu redor para abençoá-los, ler o testamento e designar um administrador para os seus bens, que normalmente era o filho mais velho. Naquele tempo, a crença dominante era que, depois da morte, em vez de ir para o céu ou para o inferno, como acreditam os cristãos, a pessoa ia se juntar ao mundo espiritual dos ancestrais. A bênção final dada a alguém que ia ser enterrado era: descanse onde há chuva e orvalho. Descanse onde há chuva e orvalho. Né? Então, assim, é interessante observar isso, porque todo o ritual de nascimento, o ritual de morte, a visão da criação do mundo, a filosofia de vida é completamente diferente da visão europeia, da visão cristã, né? Que em algum momento toma um lugar hegemônico, né, na história. E aí toda a história é contada a partir dessa visão. Né? Então, eu penso que a Wangari faz
um livro para dizer que há outras formas de ler o mundo, de compreender o mundo, de fazer as coisas, né? E a África faz diferente, né? E quanto mais eu leio e aprendo sobre a África, que ficou distante para nós, né, brasileiros que nascemos no Brasil, a África ficou distante. Quanto mais eu leio sobre a África, mais me vem a clareza da sabedoria ancestral, da sabedoria filosófica, o jeito de viver, né? E como berço da humanidade, né? Que foi durante muito tempo negado, né? Então se esqueceu de onde é que a gente saiu como humanidade, né? Foi de lá, né? A nossa ancestralidade de todos nós é africana, Sim. né? E em algum momento isso ficou um elo perdido. Então é importante essa sentido da gente recuperar um pouco mais dessa história. Mas vamos lá. E que cultura poética, né, Lu? Você vê, a chuva e orvalho, é sempre com muita poesia. Né? Isso a gente perdeu muito, né? Quando a Bíblia, mais do que cristã, a cultura bíblica que coloca vai dominar, né? Dominar, sai do paraíso e vai dominar o mundo. Primeiro domina a mulher, depois domina o mundo, né? As árvores e os bichos e as plantas, né? Para seu bem, o proveito desse ser humano, né? Que não tem nada a ver com essa cultura poética e de encontro, né? De convivência. E de abundância. Abundância. De abundância, né? Que tudo tem lugar. Né? Tudo tem lugar. Não tem nada hierárquico, né? No sentido de ter mais valor. Né? Ela fala da montanha, mas ela fala da girafa, do antílope, da plantinha, né? Tudo funcionando, tudo acontecendo. Isso tem um resumo, tem um momento aí que ela fala assim, que mesmo depois de ir para a escola, mesmo depois de se sentar e ficar encantada com os livros, com a leitura, com a possibilidade de escrever e apagar, ela vivia ansiando para voltar para casa nas férias, para poder plantar, para poder cuidar da rocinha que a mãe dela cuidava para ela. E ela diz assim: uma coisa que nunca abandonou a Wangari, e é só olhar uma foto dela para você ver isso, é a vitalidade. Ela é uma criança cheia de vida, cheia de curiosidade, né? Que vai e senta na carteira para aprender coisas, mas não é à toa que ela se torna bióloga, enfim. Mas antes de mais nada, é essa vitalidade, esse amor pela natureza, pela terra, pela família e essa capacidade de aprender na experiência, com a experiência e com a terra. Né? Ela vai transmitir isso, né? E vai ser capaz de captar e valorizar isso quando ela forma as redes com as mulheres dos plantios, né? Eu vejo essa criança curiosa, essa criança trabalhadeira, essa criança brincalhona, né? Que cheia de vitalidade, cheia de curiosidade, estudando, sim, mas com o pé no chão e com o olho na natureza o tempo todo, né? Então, e isso para mim é uma herança importante que a África nos confere também. Assim, a África nunca deixou de ser esse lugar onde as pessoas têm essa vitalidade da conexão profunda com a terra e com os ancestrais. Né? Assim, eu nunca estive na África, mas é isso que a cultura me transmite, né?
essa ligação profunda com a vida, assim, Uhum. com essa vida. Ela, você não foi à África, Sandra, mas eu estou te convidando. Eu quero ir, eu Vamos, tô vamos. muito afim de Precisamos ir ao Quênia, sobretudo. Quênia. Ao Quênia, ao Quênia. Quênia. Conhecer Vamos, né, um Malu? monte de Quênia. Vamos, gente, vamos Malu, todo mundo. irmos lá visitar o movimento Cinturão Verde. Né? Nossa, esse é um destino. Esse é um destino. Assim que a gente puder estar mais tranquilo com relação a viagens, é isso. Mas nesse capítulo ainda curto, ela já começa a trazer algumas coisas interessantes para a gente pensar a força da opressão colonizadora. Quando ela diz que a língua Kikuyu, era a língua onde ela começou a ser alfabetizada. Os professores ensinavam na língua daquela etnia. Né? E eram muitas, 14 etnias diferentes, então 14 línguas diferentes. Então, ela foi alfabetizada ali. Quando ela vai para a escola, ela se depara já com o aprendizado da língua inglesa. E que, naquela época, sem muito método, certo? Não tinha o Easy, enfim, não tinha escolinhas, tinha um professor que falava inglês e as crianças tinham que decorar frases e tal. E mais para frente, ela vai dizer que esse aprendizado da língua se tornou uma obrigação à medida que a língua se tornou a língua oficial do país. O país é colonizado, o colonizador impõe a sua língua e todos são obrigados a falar o inglês. E ainda, não sei se agora, mais para frente, mas tem a ver com esse assunto, ela diz assim, havia um broche que constrangia as crianças, porque o broche era um broche que estava escrito uma frase no broche que queria dizer: você é burro de falar a língua materna. Era mais ou menos uma coisa assim. Então, as crianças tinham que falar o inglês até em casa, até nas férias, não podia. Se elas fossem vistas falando a língua materna, elas teriam que usar esse broche. E aí ela faz um pensamento, eu estou escrevendo um texto, até usei essa referência no meu texto, que ela diz assim: quando você abandona a sua língua materna, você abre mão dela, você também está abrindo mão da sua história. Porque é através da língua materna que você recebe os valores, que você recebe toda a herança de aprendizado e etc. Né? Então, quem no Quênia não quis ser alfabetizado, ficou em desvantagem com quem foi alfabetizado no inglês. Era essa a possibilidade. Se você fala inglês, escreve inglês, você tem emprego. Se você tem emprego, você tem dinheiro, você tem mais chance, né, de conseguir coisas, diferente de quem não fala a língua. Ela introduz uma coisa muito importante nessa hora já. Segundo capítulo, cultivo, né? Porque tem por trás dessa fala da Wangari uma coisa que ela, o tempo todo, ela coloca que o mais grave da colonização foi ter colonizado as mentes. Inverter os valores. Você achar que o que você tem ou o que você é menos importante. Olha isso. O que é seu não tem importância. A sua história, a sua visão de mundo, né? O Deus queniano que estava na montanha foi dito: não, Deus não está lá. Deus está no céu. E é lá na igreja que você encontra com ele, na missa, no ritual lá. Não é mais... Não é na floresta, nem na montanha.
está em algum lugar físico, né? Está na igreja e etc. Sabem como isso é potente no sentido de inverter toda a lógica? E aí ela conclui esse pensamento dizendo: enfraqueceu a nossa confiança. Você perde a confiança. Porque tudo que é seu é menos. Tudo que tem valor para você não é o que é valorizado pelo colonizador. Eu acho que quando ela traz essa questão da língua, ela já introduz essa questão. Na página 67, ela diz, a mãe diz para ela, não pegue nenhum galho seco da figueira, nem perto dessa figueira. E ela pergunta, mãe, por que não pode pegar galho perto da figueira? E a mãe diz, porque é uma árvore de Deus, respondeu ela. E a mãe completa dizendo, da figueira nós não a utilizamos, nós não a cortamos, nós não a queimamos. E a Mangari diz, é claro que sendo criança, eu não fazia ideia do que minha mãe estava me dizendo, mas eu obedeci. E aí vem todo isso que a Sandra falava ainda há pouco, toda a filosofia de vida da Mangari que se dá na infância, né? Plantando, botando a mão na terra, compreendendo aquilo que de fato tem valor. E é incrível como, assim, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade, assim, de mostrar um pouco essa invasão do colonizador, né? Quando ela descreve, vocês lembram? Quando ela descreve uma aula de inglês, que ela fala, aqui na página 64, ela fala assim, nível 4, quando eu tinha 11 anos, começamos a aprender inglês. Aí ela descreve lá o professor, tal, depois ela fala assim, o seu jeito de ensinar era bem pitoresco. Ele se postava diante de nós e dramatizava frases e expressões. I am going to the door, gritava ele, enfatizando cada sílaba, todo sério e determinado, enquanto se encaminhava para a porta. E mandava que repetíssemos com ele. I am going to the door, dizíamos, apesar de estarmos todos sentados na cadeira. Né? Assim. Quer dizer, que coisa mais dissociada, né? Assim, quem está indo para a porta é ele, mas os alunos têm que ficar repetindo uma coisa que não está acontecendo com eles. Uma coisa que eles não estão fazendo, né? Então, e aí ela no final diz assim, bom, talvez não fôssemos capazes de escrever uma frase, mas logo nos tornamos peritos na identificação dos elementos básicos da arquitetura, porque going to the door, going to the wall, going não sei para onde. E realmente, assim, quando você compara isso, né, com todas as lições que ela foi recebendo, né, ao longo desse capítulo, com a mãe, com o primo, né, com a avó. E essa aula de inglês, você fala, nossa, a criança sofre mesmo. Quer dizer, o povo colonizador, né, já chega assim, com uma estrutura realmente, como eu diria, como é que se chama isso? Quando a gente se aliena, né? É uma boa forma de você gerar alienação. Quando você separa o conhecimento da experiência. E é bem isso, né, Sandra? Porque ela tinha natureza ampla. Aí, o inglês já trouxe o porta, o muro, a parede. É muito claro, né, que foi enclausurando. E se a gente trouxe isso, né, para o nosso mundo, a gente vê, por isso tão importante, né, a gente trabalhar esse tipo de material, quem trabalha, né, com a questão ambiental e que sofre porque
percebe que a nossa sociedade não assimilou ainda essa questão sistêmica, holística, como a Denise colocou, a questão de... A gente comum ouvir até políticos, vários partidos, dizerem, né, mas a gente compra o minério dos índios e paga o royalty. Quer dizer, na realidade, é essa percepção, né, de que eu pago, eu tiro, eu pago. Né? Ainda por cima, tira coisas que não são substituíveis, né? Não são repostas. Né? Eu mesma já ouvi alguém falar isso há muito tempo, deve ser mudado, já ter... Tipo assim, mas e o alumínio? Alumina, né? Que depois você faz alumínio. Mas tem muito, tem para 100 anos. 100 anos? Para ser produzido são milhões de anos. 100 anos, você acha pouco? Né? E essa questão da dissociação entre a natureza e a ancestralidade, o sagrado, eu tenho uma experiência interessante que eu quase apanhei. Eu fui numa festa linda, até, inclusive, diga-se de passagem, dos povos russos e dos eslavos na Catedral Russa, Ortodoxa Russa, que é bonito, o lugar é lindo, tem, bem, acho que é na Liberdade. É linda festa, tudo é bonito, várias culturas, e as comidas, e as pessoas, alegria e tal. E estava eu no jardim, eu e minha filha no jardim, e o jardim é bem bonito, e chega lá, eu não sei, não lembro agora se eu já sabia ou não que ela era mulher do padre, porque o padre ortodoxo casa. Então, tinha uma senhora normal, sim, e eu comecei a conversar com ela. E eu estava tão animada, né, e com essa nossa percepção de... Aí eu falei, ai, gente, essa natureza aqui está linda, esse jardim, a natureza. Eu não lembro se eu falei a palavra divina, não sei, mas eu falei, a gente se conecta, né, com o sagrado. Para que eu falei que a natureza era sagrada? Amor, eu não tinha, juro, até hoje, eu não tinha entendido que era tão pesado para alguém de uma religião assim, ortodoxa, inclusive, ou tradicional, ligar. Para mim é tão óbvio, que eu não sei quem fala, mas é tão óbvio que a natureza é sagrada, que a terra é sagrada, que o solo é sagrado. Não precisa ir para, né, para uma cultura indígena, é óbvio que é sagrado. Gente, mas a mulher ficou tão brava de verdade. Queria que eu fosse lá depois, que ela ia dar um curso, papapá, porque... Então, desse Deus aí, que está nesse céu, sei lá o quê, ainda é muito presente. Né? Agora a gente vê isso claramente. Né? Esse Deus, ou você... Eu estou estudando algumas coisas de religiões aí, por conta das escolhas. Gente, tem umas coisas absurdas que as pessoas acreditam. Assim, porque são declarações, né, de algumas religiões, que muitas vezes são seitas, são chamadas de religiões, mas são seitas, que oprime de um jeito, né, e principalmente com a criança. Né? Eu acho que a gente tem tem essa função, não sei como, não é mais fácil ou mais difícil, dependendo do lugar que a gente está, mas de trabalhar essa questão, essas questões com a primeira infância. É óbvio que não tirando, né, as experiências que elas têm com a família, vindo de que cultura vierem e tal, mas é muito pesado você trabalhar essas questões de dissociação da natureza, principalmente com a criança, que é poética, né, que está nesse mundo do imaginário e da construção. Eu tenho uma criança de 4 anos em casa, e eu sei como isso é profundo, essa criação, essa elaboração. Então, acho que é isso, né, esse trabalho para fazendo com a Wangari, com a biografia, com os professores, é fundamental, né? É essencial. Atual, né? Eu percebo que é muito atual, que é muito importante. A gente está vivendo isso, né? Essa divisão, né? Continua sendo uma coisa que não está sendo respeitada, né? Assim, essa visão mais integrativa, né? De tudo, sabe? É muito atual e muito importante. Eu estou assim aprendendo muito com vocês, estou e com esse livro, né? Impressionante, muito bacana, muito legal. Salve, Carla!
Boa Saudade, noite. Carla. Saudades de vocês também. Ai, Peço sim. desculpas aí, fiquei um tempo Que fora isso. viajando. Fui fazer uma imersão com o pessoal do Gaia e voltei, emendei com uma festa de 50 anos de uma amiga em Salvador. E aí tive que voltar e estou atolada de coisas. Não estou conseguindo botar aqui direito agora sim, a minha câmera. E estava na rua, por isso que eu estava sem imagem antes. Eu estava vindo da rua. Tudo bem? Estou adorando ouvir vocês aqui, viu? Ah, que bom, que bom. Olha uma coisa, Carla. Página 72. A arte de contar histórias ao redor da fogueira era uma dimensão essencial na vida rural. Muitas noites, no final de um dia de trabalho no campo, as crianças se reuniam para ouvir as histórias que as suas mães contavam enquanto esperavam por jantar. Cozinhar na fogueira ou no fogareiro de três pedras. As crianças também contavam histórias ao redor do fogo. Esse era um modo de mantê-las entretidas e acordadas enquanto esperavam o jantar. E quando ela conta esse pedaço, é também para dizer que na escola vinham outras histórias, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. Imagina para uma criança que cuia, que tinha seus 5 metros de terra para cuidar, para plantar, para colher, né? Os animais para brincar, né? Os girinos para brincar, na beira do rio, né? O choque cultural, o que significa, né? Essa história, né? O que vem essa história? Todo O que esse universo significa? exato, sendo descartado. Não faz sentido, né? Né? Eu acho muito interessante porque isso é uma denúncia, né? Uma inversão. E isso serve também para nós no Brasil. Sim. Serve para nós no Brasil pensar que a gente teve durante muito tempo e ainda tem, de uma certa forma, uma educação que tem que decorar, falar coisas das quais você não sabe o que é aquilo, que sentido tem aquilo, mas tem que repetir, copiar, decorar, né? E histórias que não nos diz respeito. Sim. De povos e de épocas e de coisas que você fala, mas faça o que com isso? Vai cair na prova. E para passar de ano tem que responder essas perguntas. Ah, vai cair na prova. E para quem quiser jogar o jogo, né, da educação e seguir carreira, e assim como na universidade, eu acho uma coisa, no mínimo, absurda, né? Que você é obrigado a ler uma língua estrangeira, mesmo que você não, você entrou na universidade, você é obrigado agora você vai ler textos em outra língua. Né? Mas o quanto nós somos muito tolerantes com quem chega ao Brasil e não fala português. A gente se esforça em falar a língua do estrangeiro do que ele se sinta constrangido em estar visitando um país do qual ele não sabe falar nada. Né? Processo de aculturamento, né? Não, a gente não é uma troca, né? De você aprender a cultura do outro e você receber também a nova cultura para, né? Isso seria interessante, né? A gente criar eu vejo como agregar, né? Assim, não assim querer impor a cultura, né? Uma cultura sobre o outro e sufocar, né? Toda a cultura que carrega todo esse universo, né? Sabe que eu ouvi o depoimento de uma jovem profissional que trabalha, a Priscila Lourdes,
que trabalha com crianças, com bibliotecas na Amazônia e com educação na Amazônia. E ela fez uma atividade onde as crianças na Amazônia, em algumas aldeias indígenas, contavam histórias para as crianças aqui em São Paulo. E as crianças aqui em São Paulo contavam histórias para as crianças na Amazônia, e umas faziam perguntas para as outras. E ela descrevendo assim, o processo das crianças lá na Amazônia contando as histórias. Faz uma roda, escolhe uns temas, cada um conta um pedaço, eles juntam, escrevem e mandam. Aqui em São Paulo, tem que pegar o programa, não sei das quantas, do Windows, tem que pegar um programa da internet, depois tem que colar fotos, depois tem que... Um processo tão complexo para usar o método, o meio através do qual você vai contar a história, e a história em si ficava por último e ficava muito difícil de extrair uma história, porque cada um, sabe, estava naquele ambiente totalmente virtual, sabe, produzindo através das máquinas, né, praticamente sem contato pessoal e usando toda uma mídia, eu nem sei explicar direito como é que era a história, mas assim, né, então não é à toa que de repente a medicina descobre, quer dizer, na verdade um educador, um pediatra descobre o déficit de natureza, né, que é uma doença, né, é uma síndrome que está acometendo as crianças das cidades, que estão tomando Ritalina e outras drogas mais, por falta de uma estimulação mais complexa e mais... Vivência, né? De uma vivência. É mais de uma vivência da riqueza que é você estar em contato, sei lá, com um jardim, com um parque, com uma floresta. E já Você está falando um pouco da história oral, né, Sandra? As crianças podem sentar e contar histórias que elas ouviram dos mais velhos, e vai passando para frente, né? São histórias comuns, né? Histórias... E tem esse hábito de contar história, né? A Wangari fala que, os adultos contavam as histórias. E as crianças também contavam as histórias. Acabava a história do adulto e entrava a história da criança. E fala também dessa história do adulto com uma moral. Era uma história para ensinar coisas, né? Então, assim, toda história tem uma moral. Você deve lembrar disso, que seu pai contava. Eu lembro do que meu pai contava, dos antigos contavam, que tinha uma moral, né? Eu lembro que meu pai contava sempre histórias na mesa, assim. Acabava de almoçar no domingo, ficava ainda um tempo na mesa, ainda, porque vai contar história, vai contar. E eram todas histórias de moral, assim, sabe? Meu pai tinha uma coisa muito forte com... Ele ficava muito irritado, ele não tinha muita paciência com preguiça. Então, ele contava histórias para dizer que os preguiçosos ficavam sempre... Ele contava história do Pedro Malazarte, não sei o quê. Mas a Wangari termina esse capítulo dizendo: embora estivesse penetrando no mundo onde havia livros para ler e fatos a aprender, o cultivo da mente, eu ainda era capaz de apreciar um mundo sem livros para ler, onde as crianças ouviam histórias vivas sobre a realidade ao seu redor, e onde a terra e a imaginação eram cultivadas na mesma medida. É dessa forma que ela encerra esse segundo capítulo do cultivo, e nós encerramos o nosso encontro de hoje, né, com a possibilidade de uma rodada rápida de
de uma fala final de cada um para a gente ter um encontro de 1 hora gostoso para alguém que vai assistir, né? Para a gente não ser cansativo para além da 1 hora. E eu aqui me despeço e passo a palavra. Um abraço, obrigada pelo encontro. Obrigada. Para mim eu tô tendo eu não conheço muito, estou tendo os primeiros contatos agora e um pouco do que eu já li. Fiquei assim muito feliz de estar ouvindo, de estar aprendendo muito aqui com vocês, com você, Lourdes, é muito legal e muito importante. Eu vejo como muito importante o que ela passa, a mensagem, a história de vida dela, e muito atual também. Eu, assim, é isso. Quero estar nos próximos, né? Vou organizar para poder estar nos próximos. E esses encontros são tão importantes quanto nos reunirmos para falar sobre essas coisas. É muito potente, é muito importante. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E sempre é uma forma de relembrar, né? A gente se relembra, né? E essa frase final desse capítulo é fantástica, né? Cultivar o solo e a imaginação. A gente não pode nunca esquecer disso. Acho que é uma grande lição. Sim. Muito legal estar com você, Malu. Obrigada. Aqui está a frase que eu tinha falado sobre a vitalidade, né? Em criança, tudo o que me cercava era vivo, dinâmico e inspirador. Ai, que lindo. Então, assim, acho que eu tenho uma gratidão por a gente estar compartilhando, porque essa vivacidade, essa inspiração está aqui também com a gente. Eu agradeço.